Ei, pessoal, eu sou a Livian, sou estudante de Química na UFMG e por aqui vamos dar continuidade ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a regra de Hend. Se você ainda não assistiu a aula anterior sobre números quânticos, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Em 1927, o físico alemão Friedrich Hermann Hend elaborou de uma forma empírica uma regra para os espectros atômicos, a chamada regra de Hend, que é também chamada de princípio da máxima multiplicidade. Bom, sabendo que a natureza tende a se organizar de modo que assuma um nível de energia mais baixo, eu lembro sempre de uma frase que eu aprendi. A natureza, ela é preguiçosa. Ela sempre vai procurar se estabilizar no nível de energia mais baixo, sempre vai gastar menos energia. Então, a gente tem que sempre preocupar que a estabilidade sempre vai ser no nível baixo de energia. Então, os elétrons, eles teriam que ocupar orbitais com níveis de energia menores. Então, segundo Hend, a configuração de menor energia é quando cada orbital degenerado possui apenas um elétron e os elétrons possuem o mesmo spin. O que é isso, orbitais degenerados? São orbitais com o mesmo nível de energia. Então, quando a gente tem ali o subnível P, que a gente tem 3 orbitais, esses 3 orbitais são orbitais degenerados, porque eles possuem o mesmo nível de energia. Então, a regra de Hend basicamente quer dizer que 2 elétrons só ocupam o mesmo orbital se não houver nenhum outro vazio. Sempre orbitais de mesmo nível de energia, ok? Então, vamos só relembrar uma coisinha aqui, que é o spin. Spin refere-se ao movimento de rotação dos elétrons. Os elétrons de um mesmo orbital, eles têm movimentos de rotação em sentidos contrários. Esse movimento a gente chama de spin, ok? Então, a gente representa o orbital por esse quadradinho aí, e o elétron, a gente vai representar ele pelo spin, que é essa setinha aí. Quando a gente tem apenas um elétron no orbital, a gente fala que esse elétron está desemparelhado. Quando a gente tem 2 elétrons no mesmo orbital, a gente fala que os elétrons estão emparelhados, ok? Lembrando que o sentido do spin sempre no mesmo orbital deve ser contrário. Vamos ver isso já já. Então, aqui trouxe um exemplo para vocês do subnível P qualquer, né? De qualquer nível. E aí, a gente vai completar esse subnível com os elétrons. Então, de acordo com a regra de Hend, ela vai servir para esse subnível, porque ele tem 3 orbitais com o mesmo nível de energia, ok? Então, primeiro, a gente vai completar cada orbital com apenas um elétron. E esses elétrons precisam ter o mesmo spin, ou seja, precisa estar no mesmo sentido. Tanto faz colocar para cima ou para baixo. Então, aqui eu comecei colocando para cima, então coloquei o primeiro elétron no primeiro orbital. Cada orbital comporta 2 elétrons no máximo, né? Mas a gente não vai colocar o segundo elétron nesse orbital. A gente vai colocar primeiro no segundo orbital, depois no terceiro. Pronto, completou os 3 orbitais com um elétron, todos com o mesmo spin.
E só agora a gente volta completando com o segundo elétron. Isso é o que a regra de Hend nos diz. Então, aqui a gente volta completando o segundo elétron nos orbitais, ok? Então, resumindo, para fazer a distribuição eletrônica em orbitais do mesmo nível de energia, a gente deve colocar um elétron em cada orbital, mantendo o mesmo spin. Quando todos os orbitais estiverem com apenas um elétron, ir completando os orbitais com o segundo elétron de acordo com a necessidade. E esse segundo elétron, o spin dele deve ser ao contrário dos spins já presentes, ok? E a gente sempre deve lembrar do princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli diz que 2 elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais. Isso quer dizer que o máximo de elétrons por orbital é 2 e devem ter spins opostos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um orbital com 2 spins opostos. Tanto faz começar com o primeiro para cima ou para baixo. O segundo deve ser sempre contrário. E situações em que a gente tem 2 elétrons com o mesmo spin, para cima e para baixo. Essas duas situações estão erradas, ok? Os spins sempre devem ser opostos. E aqui eu trouxe um exercício para a gente fazer do flúor. O flúor é um elemento de número atômico 9. Então, no seu estado fundamental, a gente tem 9 elétrons. E aí, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, né? De acordo com o diagrama e respeitando a ordem crescente de energia. Então, a gente tem 9 elétrons. Vamos começar lá no primeiro nível. 1s2, 2s2. Temos 4 elétrons e ainda faltam 5 elétrons para completar os 9. Então, a gente vai ter 2p5, ok? O subnível P não está completo, tem apenas 5 elétrons. Então, como que a gente faz a representação desses elétrons nos orbitais? Primeiro, a gente vai desenhar cada orbital. Então, um S2, uma caixinha só, né? Subnível S. 2s2 também é apenas um orbital. E 2p5 a gente tem 3 orbitais degenerados, que são de mesmo nível de energia. Então, primeiro a gente sempre começa completando da primeira camada. A gente sempre respeita primeiro a ordem crescente de energia dos níveis eletrônicos. Então, lá no 1s2, a gente vai completar lá os elétrons. No 1s2, a gente tem 2 elétrons, né? Nesse orbital S, a gente tem 2 elétrons. Então, primeiro a gente completa com um elétron, depois a gente completa com o segundo. Como a gente não tem outros orbitais, é assim mesmo que vai ficar. Depois a gente vai passar para o 2s. O orbital 2s comporta 2 elétrons e a gente tem 2 elétrons nele. Então, a gente completa com o primeiro elétron e depois com o segundo elétron. E agora, o orbital 2p, a gente tem 5 elétrons para colocar. Como que a gente faz essa distribuição? A gente segue a regra de Hend. Então, primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital. Depois que todos os orbitais estão preenchidos, a gente volta completando com o segundo elétron e a gente para por aqui. A gente vai ter o último elétron desemparelhado, né? Vai faltar um para completar. E é assim que fica a distribuição dos elétrons nos orbitais. A regra de Hend, eu gosto de fazer uma associação com a regra do ônibus. O que seria essa regra do ônibus? Quando você entra em um ônibus que você não conhece ninguém, você procura uma janela vazia para você sentar
ou você senta do lado de alguém que você não conhece? Eu imagino que a maioria das pessoas procuram uma janela vazia para sentar. Somente quando não houver janelas vazias, você vai ser obrigado a sentar do lado de alguém que você não conhece. E é assim que acontece na regra de Hend. Quando a gente tem ali orbitais no mesmo nível de energia, né? Mais de um, a gente primeiro vai colocar um elétron, ou seja, a gente vai sentar primeiro ocupar todas as janelas. Então, um elétron ocupando todos os orbitais. E só depois a gente vai completar com o segundo, ou seja, só depois que não houver nenhuma janela vazia, a gente vai sentar do lado de alguém que a gente não conhece. Então, é muito importante lembrar da regra de Hend. E essa associação da regra do ônibus é muito boa para a gente lembrar de sempre distribuir os elétrons de forma correta. Então, é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!